A Santa Bárbara FM passa a transmitir a audiência pública. Plano plurianual, que é feito no primeiro ano de cada mandato. A segunda é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é feita no primeiro semestre. E a terceira e última é a Lei Orçamentária Anual, que fixa as receitas e autoriza as despesas no período de um ano, que é o exercício seguinte. No orçamento é feito o detalhamento dos programas, de metas e incluídos os valores. A lei orçamentária, ela disciplina as ações do governo. Nenhuma despesa pode ser executada sem ter a previsão orçamentária. Na lei orçamentária é feita uma estimativa das receitas, né, que ela pode se comportar de forma positiva, que é quando tem um crescimento, ou no mínimo pelo que está no orçamento. E a despesa ela é fixada também, incluída nos programas, né, projetos e atividades, e ali nós damos valores para as ações. É permitido avaliar as fontes de recursos, então o nosso orçamento ele é composto por recursos próprios, por recursos do Estado e por recursos da União, além de recursos que muitas vezes são advindos de operações de crédito. O orçamento ele é feito de forma consolidada. Então, no orçamento é incluso os recursos da Prefeitura, da autarquia, que é a UDAI, e da Câmara Municipal. Aqui nós vemos a composição das receitas, né? Então, quem tem receita é a Prefeitura e o DAI. Na despesa é Prefeitura, DAI e Câmara. As receitas são compostas, a estimativa. É feita uma análise do histórico de arrecadação, né? Então, nós verificamos o comportamento da arrecadação nos exercícios anteriores, 2017, 2016, e o comportamento da receita no exercício atual. Nós verificamos os indicadores econômicos, então, como está o índice de inflação, crescimento do PIB, taxa de crescimento da população, e as possíveis emendas e convênios que possam vir da União e do Estado, para incluir tudo isso no orçamento. A receita no planejamento orçamentário ela é composta de receita corrente, de capital e de intra-orçamentária. A Prefeitura ela tem uma estimativa de R$ 437.671.500 de receita corrente para 2019. O DAI de R$ 73.886.450. De receita de capital, a Prefeitura tem uma estimativa de R$ 56.078.300 e o DAI de receita de capital R$ 9.710.000. Pois nós temos as receitas intra-orçamentárias, que na Prefeitura tem uma previsão de R$ 80.000 e o DAI R$ 2.527.550. Nas transferências de capital e operações de crédito, nós temos que incluir as previsões que nós temos de possíveis convênios, né, e contratos de financiamento. Porque quando a gente vai buscar fazer um pedido de uma emenda, de um financiamento, é necessário que tenha previsão orçamentária. Se não acontecer, morre o valor no orçamento. Mas se acontecer, tem que ter a previsão orçamentária. Aí é uma composição das fontes das receitas. Então, nós temos uma previsão de recurso próprio de R$ 316.121.000, que está prevendo um crescimento de 4,32% para 2019. Estadual, R$ 18.303.000, crescimento de 41%. Na federal, R$ 142.255.000. A gente observa no federal que existe uma diminuição com relação ao que está previsto para esse ano. Por quê? O ano que vem, primeiro ano de um novo mandato, tanto do governo do estado como federal. Então, no primeiro ano, demora um pouquinho para que aconteçam novos
convênios e novos contratos. Então, provavelmente, o ano que vem não seja tão aquecida essa questão de convênios, embora a gente tenha vários pleitos, mas como tem uma mudança de governo, a gente precisa fazer um ajuste para o ano que vem. Operação de crédito, previsão de 17.150.000, e o DAI, uma previsão de 86.124.000. Total da previsão de receita, 579.953.000. Nós vemos pelo gráfico que a maior parte da receita é composta por recurso próprio mesmo, né? Na sequência, a gente tem uma parcela do recurso federal e o DAI, que tem os recursos dele próprio, né? Mas a gente vê que o Estado e a União, eles representam a menor parte do orçamento, né? Que o município ele se sustenta mais mesmo com os recursos próprios. A composição da despesa orçamentária. Então, esse gráfico representa a prefeitura, o DAI, e aí na despesa já começa a aparecer a Câmara, né? Porque a Câmara ela não tem receitas próprias, né? A despesa dela ela se utiliza dos recursos que o município repassa através do duodécimo, mas ela tem as despesas, que as despesas dela são inclusas no orçamento. A despesa. A prefeitura tem uma previsão de despesa de 459.379.800. Desse valor, 4.800.000 é a reserva de contingência. O DAI tem uma previsão de despesa de 103.574.000, com 764.140 de reserva de contingência. Previsão da Câmara de despesas para 2019, 17 milhões. Então, que somam daí, total de 579.953.800. Um gráfico que representa as despesas por categoria de despesa, por tipo de despesa. Então, a maior parte da despesa do município é com o pessoal e encargos, né? Do total do orçamento, 46% é a previsão de despesa com o pessoal. Isso não reflete no que é a despesa com o pessoal concreto, que é o que a gente apura no quadrimestre, porque aqui é só uma representação de quanto ela é do orçamento, mas o índice oficial de apuração é com base na receita corrente líquida, então por isso que dá essa diferença. Mas do total do orçamento, 46% já é comprometido com a folha de pagamento. Outras despesas correntes, 36%, que aí está incluso água, energia, combustível, medicamentos, merenda, outras despesas aí, né, que são as maiores que o município tem. Por unidade orçamentária, as maiores são a saúde e a educação, né? A saúde está representada pelo verde aí, e a educação pelo vermelho, então a gente verifica que quase metade aí já é destinado para a saúde e para a educação. O azul, aquelas duas partes azuis mais escuras, o azul claro é a Câmara Municipal, azul clarinho, e do lado é o DAI. E depois as outras secretarias estão divididas nas outras cores aqui. Por unidade orçamentária, a saúde tem uma previsão maior, que é de 138.160.000. A educação, 134.414.000. A seguinte é o planejamento estratégico, que tem 32.405.000. O planejamento estratégico está incluso toda a despesa da administração municipal. As obras, 31.324.000, meio ambiente, 27.170.000, segurança e trânsito, 22.101.800, assessoria administrativa, 16.550.000, serviço social, 15.925.000, encargos gerais, 12.175.000, iluminação pública, 7.500.000, cultura, 5.730.000, planejamento urbano, 5.695.000, esporte, 5.130.000,
reserva de contingência 4.800.000, Fundo Municipal de Habitação 300.000. O DAI tem 2 unidades orçamentárias, uma de coordenadoria operacional, que tem uma previsão de 62.202.000, e a coordenadoria administrativa, 41.372.000. A Câmara, 17 milhões. Aí são os principais investimentos, né, agrupados em blocos, né, por programinha. Então, obras e instalações de esgoto. O DAI tem uma previsão de 30.654.000. É a maior previsão que consta do nosso orçamento, está com os investimentos do DAI. As obras viárias e pontes, temos uma previsão de 9.500.000. Obras de drenagem, 6.200.000. PEMAT, 5.400.000. Mobilidade urbana, 3.900.000. A educação tem uma previsão de construção e reformas de 2.730.000. A saúde, 1.400.000. A cultura, 1.230.000. Construção de prédios públicos, 800.000. Promoção social, 800.000. Reforma e ampliação de prédios públicos, 700.000. Urbanização de parques, praças e áreas públicas, 650.000. Esportes, 570.000. Outras obras que somam 950.000 e as obras complementares na Câmara Municipal, R$100.000. Esses investimentos, a maior parte deles, a previsão é de recursos de fora, que é de convênios ou de financiamentos. Então, eles podem acontecer ou não, dependendo se tiver o recurso para eles. Mas eles têm que ter a previsão no orçamento, porque senão a gente não consegue nem buscar esses recursos. Então, o orçamento ele é dividido por área e por tipos de despesa, né? Cada secretaria faz a sua previsão, a gente analisa. Os recursos são sempre escassos, né? Porque nós vivemos num período ainda muito difícil, embora hoje ainda a gente já tem um PIB positivo, pelo menos, que nós passamos alguns anos que nós tínhamos, inclusive, o PIB negativo. Isso dificultava muito a previsão, porque, na verdade, a previsão da receita era negativa, ao invés de crescer positivamente, né? Mas o que a gente tem visto é que, muito lentamente, a economia começa a ser reconduzida aí, e a gente espera que o ano que vem a gente já tenha uma arrecadação um pouquinho melhor, para que já comece a voltar a ter retomadas de mais investimentos também, né? E possa ter uma economia mais estabilizada, porque é difícil você prever as despesas, porque as necessidades são muitas, mas a gente tem que sempre partir da previsão da receita. Gostaria de abrir, como nós encerramos a apresentação, primeiro cumprimentar os vereadores presentes, né, o Joel e o Marcos Rosado. Gostaria de abrir perguntas. Gostaria de abrir aos presentes também, se tiver alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação. Agradeço, então, a presença de todos. Nós estaremos encaminhando a Câmara Municipal na semana que vem. Nosso prazo é até sexta-feira, dia 28, mas eu acredito que antes disso nós estaremos encaminhando o projeto de lei. Estamos à disposição também para qualquer dúvida e esclarecimento que for necessário, tá bom? Obrigada a todos. Você ouviu pela Santa Bárbara FM a transmissão de audiência pública.